Sobre a Sagrada Escritura. Só que essa visão panorâmica, nós vamos ver nesse primeiro momento sobre o Antigo Testamento. Então temos bastante coisa no Antigo Testamento e eu pretendo com vocês ir até às 9 horas a gente encerrar, mas são bastante coisas, E nós vamos fazer essa primeira parte, então, do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento, devido à quantidade dos livros. Então, uma breve e uma rápida introdução a cada livro, porque depois nós vamos ver, Deus, se for da vontade de Deus, e a gente tiver essa oportunidade, nós vamos ver de maneira mais detida sobre esses livros do Antigo Testamento, ou pelo menos, o conjunto de alguns livros que pertencem a um gênero literário. Por exemplo, nós acabamos de ler um salmo que pertence a um gênero literário de orações, daquilo que diz a respeito da parte da sabedoria de Deus presente no povo, presente na vida do rei Davi e que se traduziu então em forma de salmo. Então faz parte justamente de livros que estão relacionados à sabedoria, são salmos sapienciais e também salmos de oração. Bom, estudo panorâmico da Sagrada Escritura, Pentateuco. Primeira coisa, nós vamos para o Pentateuco. Começando lá na Sagrada Escritura, no início, nós temos aquilo que os judeus chamam de Torá, nós também cristãos, que é justamente a herança que Moisés deixou para o povo eleito. Qual é essa herança? Nós temos 5 livros que nós podemos aqui descrever como Torá. Primeiro livro, o livro do Gênesis. Segundo, o livro do Êxodo. Terceiro, Levítico. Quarto, Números. E o quinto livro, o livro do Deuteronômio. Do que vai tratar o livro do Gênesis? O livro do Gênesis trata das origens do mundo, do surgimento do ser humano, seu pecado e seu contexto. Serve para introduzir a história dos antepassados em Israel de uma forma familiar, falando de Abraão, Isaque, Jacó, José, ou seja, utiliza essas personagens para trazer verdades a respeito de grandes histórias. Mas também temos o livro do Êxodo, refere-se à saída de Israel do Egito, sua marcha pelo deserto até o Monte Sinai, onde o Senhor selou aliança com o povo liberto. Todo o processo de libertação do povo está ali em Êxodo. Livro do Levítico, o que vai falar esse livro? Refere-se ao culto e como realizá-lo de modo satisfatório, isto é, digno do Senhor. Esse livro é o coração da Torá e o batimento desse coração chama-se Lei da Santidade. Temos também o livro do Números. Possui uma descrição viva dos fatos que se deram na peregrinação do povo pelo deserto. Este povo que saiu sob o comando de Moisés do Egito. Aí temos também o livro do Deuteronômio. Essa é uma palavra que às vezes muita gente tem dificuldade de pronunciar, Geralmente sai Deuteronômio. Então é Deuteronômio. Apresenta-se como um longo discurso de Moisés, como um ensinamento e como um testamento que ele entrega antes de morrer. Moisés fala sobre as exigências da fidelidade que o povo deve ter, seguindo e obedecendo as normas
e preceitos que o Senhor lhe deu por seu intermédio. Recapitulando, vamos lá, um exercício prático. Esses 5 livros como se chamam? Pentateuco. Então, 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco ou Torá. Agora nós vamos para outros livros, livros chamados históricos. Livro de Josué, livro de Juízes, livro de Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis e 1º, 2º Crônicas, Esdras e Neemias. É claro, depois eu vou disponibilizar para vocês o material também, né? Mas os que quiserem ir anotando, depois nós vamos ver um meio de fazer isso. Josué, o título refere-se ao seu personagem principal. Josué, filho de Num e da tribo de Efraim, foi escolhido como sucessor de Moisés no ofício de mediador e executor da aliança. Livro dos Juízes, do que se trata na Bíblia? Os Juízes, o título deste livro provém dos juízes, ou melhor, dos chefes carismáticos e militares suscitados por Deus para salvar os israelitas oprimidos dos povos inimigos. Livro de Ruth. O livro supõe a atividade dos juízes para introduzir a história de Davi em Samuel. É uma narrativa de cunho familiar que versa sobre o que aconteceu aos antepassados do rei Davi. Agora, 2 livros fantásticos também são os livros 1º e 2º Samuel. Primeiro livro de Samuel fala particularmente da infância dele, transcorrida na companhia de Davi no santuário de Silo. Não sei se vocês se lembram, Samuel volta pelo menos umas 4 vezes perguntando ao sacerdote Eli. Ele começa a ouvir uma voz, o Senhor chamando ele, Samuel, Samuel, e ele vai e bate lá no sacerdote, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. Ele está ouvindo ali aquele chamado de Deus. O segundo livro de Samuel tratará sobretudo de Davi, do seu sucesso como líder e da unificação das tribos, mas não esconde também seus pecados e a crise que se instaura na sua família. Então, o livro segundo Samuel vai descrever esses dramas e essas crises pelas quais o próprio rei Davi passou. 1º e 2º Reis. Nestes livros, cada monarca é avaliado de acordo com a sua posição frente ao culto. A fé em Deus e o modo de agir como Davi. Salomão também aparece sucedendo o trono de Davi. E com a morte de Salomão, o reino se divide em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Uma particularidade também desse livro é a presença do profeta Elias, né, como um grande profeta levantado por Deus para purificar a fé do povo. Há um determinado momento que Elias diz ao povo, né, por que vocês mancam das 2 pernas? Né, se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, né, uma divindade, falsa divindade, é Deus, seguia. Mas a mensagem de Elias era que o povo deveria se decidir por Deus. 1ª e 2ª Crônicas, também unida ao livro do Êxodo, ou melhor, livro de Esdras
e livro de Neemias, esses 3 livros são chamados de História do Cronista. Esta obra é uma tentativa de mostrar de forma positiva como teria sido a história da monarquia davídica, caso a infidelidade não fosse praticada pelos sucessores do rei Davi. Então aqui acontece várias situações aonde também alguns sucessores de Davi caem na idolatria. A gente vê as narrações aonde Deus também convida ao arrependimento. Há um texto do livro de Crônicas em que está escrito: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, então eu ouvirei a sua prece, virei e sararei a sua nação. Então, diante da infidelidade, qual é o convite de Deus nesses livros de Crônica, Esdras e Neemias? O convite à conversão. Então, esses são os livros que nós descrevemos aqui, que são chamados também como livros históricos. Outros livros históricos, que depois vai entrar também, vai ser reconhecido pela igreja como livros deuterocanônicos, ou seja, livros que entraram no segundo momento no cânon da Escritura, que é 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite e Esther. 1º e 2º livro de Macabeus mostra o empenho de Judas, cognominado Macabeu, que com seus irmãos buscou devolver a liberdade religiosa e recuperar o culto em Jerusalém. Para quem lê o livro de Macabeus, vai ver lá uma família que permanece fiel até o fim diante de uma perseguição. E é bonito ver porque a mãe vai incentivando os filhos a serem fiéis a Deus até o fim diante da morte dos próprios filhos, né? A não romperem com a lei do Senhor. Tobias, nós estamos lendo recentemente na liturgia da igreja. O livro demonstra a fé dos homens piedosos. Tobit e Tobias se mantêm fiéis aos desígnios de Deus. São homens que realizam as obras de misericórdia e acreditam que alcançarão a recompensa de Deus praticando a sua justiça. Então é muito belo ler a história também de Tobias, de Tobit, e demonstra bastante essa questão das obras da misericórdia, né? Por exemplo, né, essa família era capaz de, diante da necessidade de sepultar o morto, né, diz que um deles foi capaz de sair, né, se levantar da própria mesa para poder ir enterrar o morto. Ou seja, a caridade está à frente de todas as coisas. Judite é reconhecida como uma mulher inteligente, administradora e bela. Insere-se no grupo dos mais fracos e dependentes de Deus e vive a sua viuvez com dignidade. Demonstra então isso nesse livro. E Esther significa o seu nome estrela. Seu grande feito foi de ser uma mulher sagaz que conseguiu persuadir Assuero sobre o atentado moral almejado por Amã.
Então, uma mulher sagaz, capaz de persuadir um rei para que não destrua também o seu povo. Livros sapienciais, que falam da sabedoria. Nós começamos a ler no início, fazer a oração com o Salmo. Ele faz parte desses livros sapienciais. O livro apresenta dois tipos de homens: o justo e o injusto nos seus caminhos. Então, principalmente o livro dos Salmos vão ser orações compostas, mas orações que mostram como é o proceder de um homem justo e de um homem injusto. O que é ser um homem justo, uma mulher justa? Uma pessoa que agrada a Deus. E uma pessoa que busca dar a Deus o que é de Deus, dar a si o que pertence a si, dar ao outro o que pertence ao outro. O justo é aquele que age com justiça, com direito, com verdade, diante de Deus, diante de si e diante do outro. Livro de Jó é uma obra literária que retrata a vida humana diante das vicissitudes boas e ruins. Jó é o homem provado por vários tipos de sofrimento, apesar de ser justo e temente a Deus. No livro de Jó acontece um fato muito interessante, que é um fato que acaba sendo absurdo para muitos que tinham modo de pensar a respeito de Deus. Geralmente se pensava que quem é fiel e temente a Deus jamais vai passar por momentos de tribulação. Jamais vai passar por momentos de carestia, de dificuldade. Jamais vai passar por momentos de doenças. E o livro de Jó vai mostrar que não. Que às vezes coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. E é o que acontece com Jó. Ele perde tudo. Ele perde seus bens, ele perde seus filhos, né? O que fica ainda vivo é a mulher de Jó, né? A mulher ele não perde, mas a mulher diz assim para ele: olha só a sua situação. Por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Olha a situação que você está vivendo. E Jó permanece fiel, mostrando que esse livro, que às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas não é porque acontecem coisas ruins conosco que nós devemos nos tornar pessoas ruins também. Jó permaneceu fiel a Deus. Depois, o nosso desejo também é estudar um pouco mais a fundo esse livro de Jó. Um outro livro sapiencial é Provérbios, que é uma coletânea de máximas que, por sua forma breve, pode ser facilmente memorizadas por quem as lê. Livro de Provérbios. É um livro que eu acho excelente para ler, por exemplo, na Quaresma. Livro maravilhoso, ou no Advento, ou mesmo fora desses tempos, pegar ali, não, eu vou ler um capítulo uma semana, outra semana eu vou ler outro capítulo, E uma coisa boa que também a gente pode fazer é, de repente, escrever um versículo. Se há um versículo bom, se há um versículo importante, escrever num caderno ou escrever num livro,
ou escrever de repente, contracapa da Bíblia, né? Um versículo de Provérbios é um versículo, geralmente tem versículos carregados de uma sabedoria muito grande, que nos ajudam no nosso dia a dia também. Outro livro, Eclesiastes. Tem 2 livros parecidos na Bíblia. Um se chama Eclesiastes, outro se chama Eclesiástico. Diferente. Eclesiastes está profundamente marcado por uma visão pessimista do mundo e do homem. Por exemplo, o próprio rei Salomão dizia: tudo o que os meus olhos viram e desejaram, eu o possuí. Salomão. Mas depois da meia idade, pesando muitas coisas, ele vai dizer nesse mesmo livro: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Às vezes a vida é correr atrás de vaidades, de coisas que não preenchem, de coisas que não dão sentido. O próprio Salomão, homem cheio de sabedoria, chega a essa conclusão, que boa parte da vida dele ele correu atrás de coisas que estão relacionadas somente à vaidade. Cântico dos Cânticos. E vaidade, gente, fique claro pra gente, não é se cuidar bem, né? Geralmente a gente pensa assim: nossa, aquela mulher, né, tá com o cabelo bem penteado, maquiada, ou com uma roupa bonita, que mulher vaidosa. Não é isso, não. E às vezes é bom se tratar bem, né? Se cuidar. Mas a vaidade às vezes é aquele orgulho em que às vezes pode entrar no nosso coração de querer se sentir até 1 milímetro, 1 centímetro acima do outro, melhor do que o outro. Ou seja, às vezes a vaidade é aquilo que eu não vejo. Às vezes a gente acha que só aquilo que aparece externo é vaidade, né? Não, mas a vaidade ela começa dentro. É algo de dentro do coração, querer me sentir maior ou melhor do que outros. Cântico dos Cânticos, um outro livro presente na Bíblia, sapiencial, é uma coletânea de poemas sobre o amor. Revela a grandeza do amor entre um homem e uma mulher e convida a uma vida íntegra nos sentimentos, palavras e gestos. Então, um livro na Bíblia, né, em que relata o amor de um homem e de uma mulher, mas também é um livro que relata o amor de Deus pelo seu povo. Sabedoria, um livro escrito pelos judeus que moravam na diáspora. Quando o povo começa a ser disperso, procura fortalecer e motivar a fidelidade e a perseverança em suas crenças, mesmo diante dos ataques internos e externos. Então, um livro que tenta motivar e fortalecer o povo. Um livro que fala também, né, os versículos presentes nesse livro também são muito preciosos, mas tendem a isso, né? É uma perseverança e uma fidelidade nas tribulações. E o livro de Eclesiástico, né, escrito por alguns que o chamam de Ben Sirac, né, ou Jesus Ben Sirac, que a gente sabe Jesus era um nome comum também naquela época. Este livro chegou às nossas mãos por uma tradução realizada em 132 a.C.,
possui várias sentenças sapienciais e orienta a vida prática, a arte do bem viver para uma convivência cotidiana que se configura a partir de suas regras. Então, um livro precioso também, né, com muita sabedoria. Um dos versículos que me vem à mente quando penso em Eclesiástico sofre as demoras de Deus. Ele incentiva isso, aprende a sofrer as demoras de Deus, porque o homem, a mulher agradável a Deus é provado no cadinho da humilhação, né? Ou seja, nos lugares que nos humilham, ou que nós nos sentimos humilhados ou apequenados, é ali que Deus talvez se manifeste presente para nos exaltar também. Então, os homens e as mulheres agradáveis a Deus são provados no cadinho da humilhação. Porque quem se torna humilde, vamos dizer, quem é humilde se nunca passou por situações de humilhação? Não tem como ser humilde, só quem passou por humilhações. Não que a gente deva procurar, buscar, querer humilhações, né? Mas na vida nós passamos por isso, né? Humilhações e sofrimentos, né? Então, a gente passa por isso, por mais que tenha pessoas que acham que talvez não deveríamos passar por isso, né? Tem até lugares que dizem assim, né? Pare de sofrer, né? Mas não é só uma questão minha querer parar de sofrer ou não. Mas também não podemos colocar uma outra frase, né? Sofra sem parar, né? Pare de sofrer ou sofra sem parar. Mas estar atento, porque às vezes o sofrimento não é nenhuma questão de querer ou não. Às vezes há sofrimentos que batem à nossa porta. Então, esses homens da Bíblia atravessaram esses momentos também e trazem uma sabedoria grandiosa para nos ajudar. Outros livros proféticos, agora a gente entra nos livros proféticos. Quatro grandes profetas na Bíblia vão aparecer aqui, nesses livros proféticos. E eles são chamados de profetas maiores. Alguém quer arriscar o nome desses profetas? Jeremias, Samuel, Isaías. Jeremias, Isaías, mais dois. Daniel e Ezequiel. Profetas maiores. Isaías, a mensagem do profeta Isaías pode ser dividida em 3 momentos. Isaías de 1 a 39, antes do exílio, e Isaías de 40 a 55, contempla a situação dos exilados, buscando consolar e produzir esperança no povo. Isaías 56 a 66 reflete a situação dos que deixaram o exílio e retornaram para Jerusalém. Por que esses 3 momentos? Porque hoje se fala de 3 Isaías. Não seria um profeta somente. Mas o livro de Isaías é chamado de Isaías porque dentro de uma mesma inspiração profética que um profeta recebeu e que depois outros em determinados momentos, o povo em determinados momentos percebeu que aquela maneira como Deus falava
em diversas circunstâncias, era a mesma maneira como Deus falou com aquele primeiro profeta, Isaías, chamado por Deus, né, para profetizar. Por exemplo, Isaías é chamado num primeiro momento para ser testemunha de Deus. E vocês se lembram a rejeição que ele fez? Ele disse: Senhor, não, mas como eu, um homem de lábios impuros, como que eu vou levar a tua palavra? Eu sou um homem de lábios impuros. E Deus diz que ele teve uma visão de um anjo que pegou uma brasa no altar e colocou sobre os lábios dele, enviando a ele a profetizar para o povo, né? Purificando os seus lábios para pregar ao povo. Jeremias foi um crítico da conduta do povo e com os julgamentos que este sofreu, mediante uma visão de que Israel era a nação de Deus, vinculado a ele por meio de um pacto e sujeita à sua lei, o que eles violavam claramente naqueles dias, praticando a idolatria, desrespeitando o descanso no dia de sábado e não libertando os escravos no ano do jubileu. Então Jeremias também é esse grande profeta que se levanta para manter a aliança de Deus em meio ao povo que estava caindo na idolatria. Diz que Jeremias era conhecido por um profeta que se encontrava em várias prisões em várias cidades. Praticamente ele ia para uma cidade, já conhecia primeiramente a prisão da cidade, porque ele era preso. Deus mandava ele falar, profetizar contra o povo e contra os reis. Ou seja, a perseguição era muito forte sobre ele. Tanto que quando Jesus pergunta aos apóstolos: e vós quem dizeis que eu sou? Alguns o confundem com Jeremias. Por quê? Porque a pregação de Jesus também era muito cortante, né? Sem deixar de ser amorosa, misericordiosa, mas era cortante também, ia ao coração, né? Trazia a verdade, doa quem doer, né? Ezequiel. O propósito das profecias de Ezequiel foi duplo: entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá e Jerusalém e às 7 nações estrangeiras ao seu redor, e conservar a fé do povo remanescente fiel a Deus no exílio, concernente à restauração de seu povo, segundo o concerto e a glória final do reino de Deus. Então, o livro de Ezequiel nós vemos várias vezes. O livro de Ezequiel é tudo cheio de sonhos. Praticamente é um profeta dos sonhos, que mais teve sonhos, podemos dizer, porque cada narrativa é um sonho. Ezequiel, por exemplo, tem uma visão do Vale dos Ossos Secos, aonde Deus vai chamar aquele povo que para ele era como um vale de ossos secos. Não sei se existem lugares, né, com ossos assim. Eu me lembro que existia, ainda hoje deve existir, a dizer no meu tempo, como se fosse tão, né? Tinha aqueles caminhões que passavam pegando o osso nos açougues, né? Imagina um lugar assim cheio de ossos. Deus coloca como tivesse levado um espírito ali o profeta e diz: olha, profetiza sobre esses ossos secos. Assim é o meu povo. Meu povo está somente como um amontoado de osso, morto, sem vida, sem fé. E o profeta começa a profetizar e começa a vir carnes,
articulações, né? E começa novamente pessoas se levantarem para se constituir novamente o povo de Deus. Claro, mostrando que a idolatria, o pecado, o abandono de Deus torna a pessoa assim morta espiritualmente, sem vida, sem vitalidade, sem ânimo, sem coragem. Livro de Daniel. O nome Daniel significa aquele que é julgado por Deus, o Deus assim julgou. Ou ainda Deus é o meu juiz, enquanto o Daniel mais conhecido é o herói do livro de Daniel que interpreta sonhos e recebe visões apocalípticas também. O livro de Daniel é muito interessante, porque é um livro profético, é um livro apocalíptico, que fala das coisas do fim, mas que também fala do fim das decisões e escolhas que nós tomamos hoje. Por exemplo, cada decisão nossa, cada escolha nossa, cada palavra nossa, cada atitude nossa tem um peso de eternidade. Seja de eternidade com Deus ou sem Deus. Ah, Frei, como assim? Alguém que hoje só está escolhendo o mal, escolhendo o pecado, escolhendo viver distante de Deus, escolhendo a mentira, ou seja, ele está escolhendo um fim sem Deus. Ou uma eternidade sem Deus. É o que Daniel vai aparecer, por exemplo, em alguns momentos ajudando, né? Porque Daniel tinha um discernimento muito grande, ajudando o povo a se manter fiel e ajudando até o povo não cair no absurdo de fazer julgamentos injustos. Como, se eu não me engano, Susana, né, que se lê o livro de Daniel, diz que 2 anciões planejaram, né, o estupro de Susana. Eles criam uma história, eles vão até Susana, Susana vai tomar banho num determinado lugar, eles vão atrás de Susana, né, criam uma situação, queriam ter relação com ela, ela rejeita, e depois dá um alvoroço naquele lugar, outras pessoas chegam, aí os 2, né, anciãos dizem que foi ela que criou aquela situação e tudo mais, e ela é condenada à morte praticamente por apedrejamento. Mas quando está sendo feito um certo julgamento, aparece Daniel, né, no meio, tinha 15 anos, né, e é bem duro com os 2, né, os chama de velhos encarquilhados no mal, porque vocês tiraram o olhar do céu, né, para colocar somente o olhar de vocês em coisas que passam. E aí Daniel, né, começa a profetizar contra os 2, manda separar os 2, manda os 2 darem a versão um de um lado, um do outro, e eles se contradizem, e o povo depois, né, acabam apedrejando eles, porque viu que eles estavam fazendo um julgamento totalmente injusto. Então é muito interessante esse livro, e fala assim da importância e da beleza da fidelidade a Deus e a sua aliança, né? Profetas menores, vamos agora para os profetas menores. Aí temos aí Oséias. Esse profeta foi casado com uma prostituta chamada Gomer, filha de Diblaim, por ordem de Deus. Deus, para mostrar para o profeta de maneira clara aquilo que o seu povo era e como ele procedia, deu essa ordem ao profeta de casar com a prostituta.
Agora você imagina a situação do profeta. Não era fácil, mas Deus estava mostrando o quê? Assim é meu povo comigo. Meu povo muitas vezes se prostitui. Quando ele tem oportunidades de pecar, de se corromper, de idolatria, de me abandonar, de buscar coisas fora de mim, assim é o meu povo que se prostitui por preço baixo. E Oséias experimenta isso. Só que Deus diz também através de Oséias que vai reconduzir a sua esposa para o deserto, vai purificar, vai curar, vai limpar a sua esposa e vai uni-la a ele novamente em fidelidade e em amor. O livro de Joel também, um outro profeta menor, que se concentra em algumas profecias que falam da segunda vinda do Salvador e também da primeira vinda e falam da grande efusão do Espírito Santo. Você lê o livro do profeta Joel, diz que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E tem algo bem bonito que vai dizer, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens, deixa eu lembrar aqui, vossos anciãos sonharão e vossos jovens terão visões. O jovem terá visão, ou seja, visão do presente, visão do futuro, visão daquilo que é vontade e propósito de Deus para a sua vida. Que coisa mais triste hoje do que um jovem que não tem visão na vida? O que você quer, o que você espera, o que você deseja? Não sei, estou por aí. Jovem sem visão. E vossos anciãos terão sonhos. Imagina isso, ancião tendo sonho. Geralmente pessoas mais assim, idosas, estão sempre contando coisas do passado, né? Às vezes do que vai para frente é contando, agora se lembrando só coisas do passado. Diz que não, quando o Espírito Santo vem, não é só para lembrar coisas do passado, mas é para ter esperança com relação ao futuro também. Ou seja, vossos anciãos sonharão, terão sonhos, serão capazes de olhar para frente e não só para trás. Olhar para frente e não só para o passado. Isso é bonito, isso é um ato de fé, um ato de esperança. Quem que está olhando para frente? Não, vamos para frente, vamos caminhar. Há projetos, há coisas que podem ser realizadas, há projetos que eu posso entrar junto, há coisas que eu posso fazer juntos. Se eu posso orar por essa obra, eu vou orar. Se eu posso trabalhar nessa obra, eu vou trabalhar. Se eu não posso orar, não posso trabalhar, o que é difícil, talvez orar você consiga sim. Você pode oferecer os seus sacrifícios, pequenos sacrifícios do dia a dia. Você pode oferecer, de repente, se é uma obra que você acredita que pode evangelizar, você pode disponibilizar algo dos seus bens, ou algo de uma oferta, ou seja, mesmo você sendo já de uma idade avançada, você pode olhar para frente. Não precisa também só... pode ser pessoas otimistas também, né? Assim, E isso de fé, pessoas de fé, né? Que olham com esperança para o futuro, né? E não só olham para o passado, né? Amós é muito conhecido porque Amós chama a um relacionamento verdadeiro, né? O livro do profeta Amós é muito lido no tempo da quaresma, porque Amós fala que é preciso tomar cuidado com as balanças injustas,
de ser injusto, né, com as pessoas, ou também, né, com relação às injustiças que podem acontecer no dia a dia e de repente a gente começar a olhar a fé somente na dimensão espiritual e esquecer também de ser misericordioso com o outro. Ou seja, é importante a oração, é importante a penitência, é importante viver a dimensão espiritual, mas a gente não pode se descuidar que quanto mais espirituais nós formos, isso vai transbordar em amor pelo outro, em amor pelo outro, né? É claro que hoje a gente vive num mundo tão violento que às vezes alguém toca a campainha pedindo uma comida, um prato de comida, um pão, você já fica meio assim, será que é ladrão? Será que não é? Vão roubar, vão sequestrar, vão estuprar, você já fica meio assim apavorado, né? Mas também a gente deve se perguntar se ninguém nunca mais bateu na minha porta pedindo nada, será que esse também é um bom sinal? Ou seja, de repente alguém que sempre ia pedir, alguém que precisava, ou eu sabia que eu poderia ajudar talvez até alguém conhecido, mas sempre eu fui dando não tenho, não posso, não dá, não tenho, não posso, não dá. Ou seja, também eu tenho que me perguntar, né? Ou seja, será que a minha casa também, ou será que eu também sou uma pessoa fechada ao amor ao próximo, a ajudar ao próximo? Então, Amós era muito incisivo com relação a isso, né? Abdias, Jonas, Miqueias, vamos em Abdias, né? Falava dessa expectativa que vem associada à ideia do dia de Javé como julgamento para as nações. Nesse julgamento, Edom terá a sorte que merece, mas também percebe-se uma promessa acrescentada no final, segundo o qual o povo irmão Judá e Israel é vencido com a colaboração de Edom, ressurgirá. Depois o livro de Jonas, é um livro muito conhecido por nós, o profeta Jonas, que é chamado por Deus para pregar em Nínive, para anunciar a conversão na cidade de Nínive, e ele está indo para pregar, e ao mesmo momento ele resiste ser profeta de Deus. Na verdade, Jonas não quer pregar. Deus pede para ele pregar, ele resiste, ele foge de Deus, ele toma um barco numa direção totalmente contrária, e aí uns marinheiros vê que há muita tempestade, que o barco vai afundar, eles falam, tem alguma coisa errada aqui dentro desse barco. Acho que é esse homem aí. Esse homem está trazendo azar pra gente. Olha pro profeta, pega o profeta e joga ele no mar, entendeu? Né? Acaba a tempestade, volta a bonança, fala, né, graças a Deus jogamos o profeta fora. Mas aí vem um peixe, engole ele, ele fica dentro do ventre do peixe, depois o peixe joga ele novamente lá na beira da praia e ele entende que ele tem que pregar, anunciar a conversão. Às vezes é isso que acontece com o profeta. O profeta às vezes faz coisa ou fala coisas que ele não gostaria de falar. Porque pode gerar tensão nas pessoas, pode gerar controvérsia, pode gerar perseguição, pode gerar incompreensão. Então Jonas teve dificuldade com essa missão que Deus o dava. Isso é um bom sinal. Às vezes a gente acha que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um prazer enorme naquilo. Tem um trabalho, tem um ofício, tem um negócio para fazer, uma missão. Eu queria sentir prazer nisso. Se eu sentisse... Gente, não é assim. Às vezes você vai ficar nervoso, às vezes você vai perder a paz, às vezes vai ficar inquieto, mas se é algo que vai ser bom para você e com aquilo você vai abençoar a vida de outros, então coragem, em frente, lute, né? Não pare somente
nessa tentação, não, eu quero sempre fazer algo que me dá prazer. Nem sempre você vai fazer algo bom, que aquilo vai te dar um prazer imediato. Mas não é porque não te dê um prazer imediato que você vai se dedicar àquilo, né? Vai deixar de se dedicar àquilo. Então assim foi com Jonas, né? Miqueias também, existem promessas e esperanças nesse livro, no livro de Miqueias. Entre essas promessas se destaca o anúncio do surgimento do Messias na pequena cidade de Belém. Também Naum, em hebraico, significa o Consolador, um outro profeta. É uma obra da época em que a compreensão de Deus estava associada a um nacionalismo violento. Compreensão essa que vai ser superada a partir das obras do tempo do exílio da Babilônia, quando o povo é exilado, é capturado, é levado para o exílio. Depois a gente pode ver um pouquinho sobre a história de Israel, que fala desse período do exílio da Babilônia, como os capítulos 40 e 55 do livro de Isaías, né? E pela pregação de Jesus, também relatada nos evangelhos. Abacuque também aparece como um profeta menor, é o único entre os profetas que abertamente questiona Deus. Olha só o que vai dizer Abacuque diante de uma injustiça. Ele vai se perguntar por que Deus não age naquela situação. Até quando, Javé? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não ouvirás? Grito a ti violência e não salvarás. Então Abacuque vê que às vezes a injustiça está sendo feita, está sendo cometida, e parece que Deus não se opõe àquilo. Às vezes o profeta, ele luta por isso, para que a verdade, a justiça, o amor se realize. Não é uma luta só por si mesmo. Não, Deus tem que me dar isso, eu tenho que alcançar aquilo, Deus tem que me honrar. Deus não, é uma luta. Senhor, manifesta o teu amor no meio do teu povo. Abençoa o teu povo, cura o teu povo. Não é só para mim, não é brigar com Deus como se eu fosse um menino mimado só por causa de mim. Mas é pensar no todo. Aqui Abacuque via muitas coisas acontecendo, injustiça, e ele gritava: Senhor, por que o Senhor não ouve? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não muda? Às vezes é o que a gente pensa. Por que Deus permite isso e permite aquilo e Deus não vê? E se Deus às vezes voltasse a pergunta para mim e dissesse: bom, você vai ser a minha resposta diante dessa situação. Eu quero falar através de você, eu quero responder através de você, eu quero agir através de você, eu quero que a justiça brilhe através de você. Então, também às vezes o profeta tem essa experiência. Parece que Deus não faz, mas Deus quer fazer através de quem? Do profeta ou de pessoas que, com a profecia que saiu dos lábios do profeta, sejam suscitadas para manifestar algo bom no meio do povo. Mas vamos lá, temos também entre os profetas menores Sofonias, que o nome significa o Senhor se escondeu. Ou o Senhor o esconde. Que o propósito do livro é, partindo da ameaça citada, o profeta adverte severamente o seu povo sobre a aproximação do dia do Senhor, ou seja, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai se fazer presente. Ageu também foi o primeiro dos 3 profetas com o qual Zacarias, seu contemporâneo, e Malaquias, que viveu em torno de 100 anos depois, que pertenceu ao período da história judaica, ao qual iniciou após o retorno do cativeiro da Babilônia.
O nome dele significa, né, um nome simples, meu aniversário. Então esses profetas aqui, Zacarias, Malaquias, Ageu, tiveram longa vida, né, citando aqui 100 anos de vida, mas viveram essa missão profética também do retorno do cativeiro da Babilônia, quando o povo consegue ser libertado do cativeiro. Zacarias também, outro profeta menor, Zacarias, que significa lembrou do Senhor, foi um dos profetas pós-exílicos do Antigo Testamento. Ele é o autor do livro de Zacarias. Ele foi contemporâneo a Ageu. Zacarias também, no livro de Zacarias aparece muito Deus falando o modo como ele iria agir no meio do povo. Não apenas através da guerra, mas através do Espírito Santo. Dizendo, não apenas com espadas nem com exércitos, mas com o meu Espírito. E o livro de Malaquias, que é um livro profético que faz descrições que mostram também as reformas vindas através do Messias, já preparando ali para o Novo Testamento. Os temas tratados também na obra fala sobre o amor de Deus, o pecado dos sacerdotes, o pecado do povo, a vinda do Senhor, e fala também, né, da necessidade da fidelidade ao dízimo, né? Uma vez que o povo ia se corrompendo, ele parava também de ajudar no templo, de contribuir com a obra de Deus. Então houve uma exortação nesse sentido, onde aquela frase mais conhecida, né? Faça a experiência dos dízimos e verás que eu abro as comportas do céu. E os dois últimos livros, para a gente terminar, o livro de Lamentações e o livro de Baruque. O livro de Lamentações são 5 poemas em forma de orações, que é lido também muito no tempo da Semana Santa, que relata os sofrimentos de Jesus, relata o momento da sua crucifixão também. Há um texto que diz, vocês todos que passam pelo caminho, olhem e prestem atenção, haverá dor semelhante à minha dor, uma profecia, Lamentações 1:12. E o livro de Baruque, que foi um erudito de família nobre, funcionário babilônico, da babilônico, né? E contemporâneo a Jeremias também. Alguns afirmam que ele foi secretário de Jeremias, outros afirmam que ele também denunciou Jeremias em alguma atitude, mas foi próximo, foi contemporâneo a Jeremias, o profeta Baruque. Bom, então aqui, nessa nossa colocação, a gente passou por 46 livros. Então, 46 livros, trazendo um pouquinho, de maneira rápida, né, os profetas, os livros históricos, os livros sapienciais do Antigo Testamento. Isso, uma visão mais assim panorâmica que eu falei, uma visão mais geral, mais rápida, mais imediata. Depois a gente pode ir aprofundando, né, conforme... Esse livro de Lamentações eu nunca tinha escutado falar. Lamentações de Jeremias. Eu nunca tinha escutado. Baruque sim, já. São esses que os evangélicos excluiu da Bíblia deles? Isso, depois nós vamos ver quais são alguns desses livros, por exemplo, Lamentações e Baruque, Tobias também, né? A gente vai ver depois, vamos ter uma formação só sobre esses livros e por que eles foram deixados de lado, né?
Muito bem, então ficamos por aqui nessa nossa formação sobre um panorama do Antigo Testamento. Na próxima nós vamos ver então o panorama do Novo Testamento. São menos livros, mas também são importantíssimos, né? Principalmente porque a revelação culmina no Novo Testamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,